Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e hoje trataremos aí da responsabilidade penal e trabalhista do engenheiro. Nós já tivemos oportunidades de apresentar e conversar sobre a responsabilidade civil, aquela responsabilidade que é geral e mais verificada no cotidiano profissional, junto com ela a responsabilidade consumerista, que vem a ser uma especialização e derivação. Também vimos a parte de responsabilização ética e agora concluímos os aspectos de responsabilidade com o âmbito penal e o âmbito trabalhista. Cabe aqui retomar a uma imagem que já apresentamos em aulas anteriores, mas aqui nesta aula de hoje destacando nosso terceiro quadro, o quadro da responsabilidade penal. Então, quando nós falamos em responsabilidade penal, nós estamos falando aqui de um resultado imputado. Lembrem sempre da relação de responsabilidade. Preciso ter uma ação, preciso ter um resultado, um dano, e eu preciso de um nexo causal, de um nexo que ligue a prática da ação ao resultado obtido. Sempre que nós temos os resultados mais gravosos, mais danosos obtidos, esses resultados são tratados pela legislação penal ou pela legislação criminal. Então, sempre que nós falamos em responsabilidade penal, nós estamos falando de atos praticados pelo engenheiro que, eventualmente, possam gerar uma aplicação de pena que transcenda apenas a recomposição patrimonial, a indenização pelos danos sofridos, mas que venha a ser aplicada uma sanção que incida sobre a pessoa do engenheiro, aquele que pratica a ação. Sempre que a gente falar em responsabilidade penal, nós estamos pensando em algo fora da normalidade, excepcional. Então nós temos um resultado, um dano que desequilibra as relações jurídicas e as relações sociais de forma bastante gravosa. Nesse caso aqui, nós teremos sempre a medição de culpa, de responsabilidade, de vontade, de intenção de praticar o ato, para que a gente possa submeter à responsabilização, ao sancionamento ou à aplicação de uma pena. Sabendo disso, a gente lembra aí a distinção entre os elementos que compõem essa constituição da vontade de agir. Então, nós podemos falar, sempre que a gente pensa se o ato foi deliberado ou não, lembra que para existir ação, o ato deve ser deliberado, deve ter um ato de vontade. Essa deliberação, essa vontade, poderá ser dolosa ou culposa. Quando nós falamos em dolo, nós falamos na intenção efetiva de obter o resultado. Quando você pratica uma ação e tem intenção em obter aquele resultado. Um homicídio, quando se mata alguém e ele é praticado com a intenção de se obter esse resultado morte. Nós vamos dizer aqui que estamos diante de uma ação dolosa, praticada com dolo ou praticada com a intenção deliberada, com a vontade de obter o resultado. Há uma graduação do dolo que vai nos dizer que quando não há vontade de obter o resultado, mas também não há nenhuma uma despreocupação com a efetivação do resultado ou não, nós falaremos no dolo eventual, quando o agente não quer o resultado, mas também não se importa, não se interessa com o resultado a ser obtido com aquela ação. A culpa, por sua vez, é um elemento subjetivo que vai exigir, no momento da ação, que ela seja praticada com um daqueles três elementos que já estudamos, ou com imperícia, ou com negligência, ou com imprudência. Então, na esfera penal, nós temos aí esses dois elementos que compõem o quadro do titular da ação, o quadro da vontade, da manifestação da ação. Em segundo momento, não basta só a ação, nós temos que ter o resultado. Resultado da ação, nós temos que ter materialidade. O dano deve ser obtido. Ou, potencialmente, ele poderá ser obtido. Ele traz risco, colocou risco à vida ou à propriedade. Então, nós poderemos ter um resultado consumado, em que o resultado, a ação é toda ela desenvolvida e o resultado obtido. Tentado, a tentativa em que a ação é praticada, mas o resultado
por motivos alheios à vontade do agente não é obtido. E aí nós também temos o que? A materialidade do dano penal quando ele exige que ocorra a lesão à integridade física ou o dano à propriedade, ou mesmo quando ele ponha em perigo a vida e, portanto, a integridade física ou a propriedade de um indivíduo. Nessas circunstâncias é que nós falaremos em responsabilidade penal. E quando falamos em responsabilidade penal que vai repercutir na esfera do engenheiro, trazemos aqui 6 exemplos que deixarão bastante claros do que estamos falando. Então, por exemplo, quando há casos de construção em que há desabamento, e o desabamento se dá por ação praticada pelo engenheiro, seja dolosa ou culposamente. Nesse caso aqui haverá responsabilização penal pela colocada em risco, pelo perigo à vida e à propriedade. Desmoronamento a mesma coisa, incêndio, intoxicação ou morte por agrotóxico, que nos diz bastante importância nesse momento, intoxicação ou morte por produtos industrializados. Nessas circunstâncias, nós vamos falar em responsabilização penal, não apenas civil e consumerista. Contaminação também. Veja que nós temos tipos penais importantes aqui que vão prever um apenamento criminal. Dificuldade do apenamento criminal é que nós vamos ter penas que incidirão sobre a pessoa e não apenas sobre o patrimônio. Então haverá suspensão, restrição de direito, eventualmente aplicação de detenção ou de reclusão no sistema carcerário, todas as consequências que a pena penal ou criminal incide sobre a prática desses atos. A responsabilidade trabalhista, por outro lado, ela não é tão observada na vida profissional do engenheiro, a não ser naqueles engenheiros que adotarão a prestação de serviço de forma empresarial com a contratação de equipe, de auxiliares, de outros profissionais que venham a lhe auxiliar na prestação do serviço. Então veja que aqui quando nós falamos em responsabilidade trabalhista, é pensando no engenheiro como empregador e não como empregado. Como empregado, ele está sujeito normalmente à legislação trabalhista que garante e disciplina as relações de trabalho. Aqui, quando nós falamos em responsabilidade trabalhista, nós estamos falando do engenheiro que assume o papel de empregador, que cria, portanto, uma relação de emprego. O engenheiro, enquanto titular de uma relação de emprego, na figura de empregador, traz para si uma série de responsabilidades. Empregador, neste caso, seria o empregador que está equiparado àquilo que a CLT chama de titular do contrato de trabalho. A CLT nos diz que será empregador empresa, qualquer empresa, que seja individual ou coletiva, ou seja, uma empresa de prestação de serviço de um único indivíduo ou uma empresa limitada ou SA, que assume riscos da atividade econômica e que, portanto, admite pessoas para trabalho mediante salário. E aí a CLT nos diz no parágrafo 1º, equiparam-se a figura de empregador apenas para fins do quê? Do estabelecimento da relação de emprego. Os profissionais liberais, e aqui nos enquadramos enquanto engenheiros. Os profissionais liberais são equiparados, na medida em que contratam pessoal para prestação de serviço, à figura de empregador. São empregadores. E esses empregadores estabelecerão relação de emprego com empregados. Quem são os empregados? Empregados são pessoas físicas, olha, importante o destaque aqui, pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a um empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Essa é a definição de empregado. Empregador, portanto, nós somos equiparados enquanto profissionais liberais da condição de contratantes. Os contratados, os empregados, deverão preencher esses 5 requisitos para que possam se enquadrar numa relação trabalhista. Primeiro, pessoa física, não há relação de emprego enquanto contratado como pessoa jurídica. Apenas pessoa física pode ser empregado. Importante, a pessoalidade.
contrato de trabalho não pode ser substituído, o empregado não pode ser substituído. Ele é sempre pessoal em relação ao empregado. Na hipótese de ele não poder cumprir o contrato deve ser suspenso ou interrompido. Não há substituição de contrato. Se outra pessoa vai desempenhar aquelas funções, será uma nova relação de emprego, que não se confunde com a relação já estabelecida. Pessoa física e sempre pessoal, não transferível. Não eventual. O que quer dizer que é não eventual? Quer significar que há uma continuidade na prestação do serviço. Não é uma vez por semana que ele vai prestar o serviço, não é uma vez a cada mês, não é ano sim, ano não, é continuidade, a prestação contínua, recorrente do serviço. Mediante remuneração, bastante importante. Não há relação de emprego quando não há remuneração, quando a prestação do serviço é graciosa, voluntária. Então, a relação de emprego, por isso que o estágio não constitui relação de emprego, por exemplo. E aquela remuneração eventualmente concedida em estágio é uma bolsa e não um salário. Então, sempre que nós falamos em relação de emprego, o empregado deve ter contraprestação em relação ao serviço oferecido mediante paga, salário, remuneração. É uma relação, portanto, onerosa e não gratuita. E, por fim, esta relação de emprego gera uma subordinação jurídica, que significa dizer que o empregado está sujeito, submetido às determinações do empregador. Onde trabalhar, como trabalhar, o que fazer, de que forma fazer, quais os comportamentos adotar enquanto executando a relação de emprego. Então, o engenheiro, na medida em que se torne profissional liberal e enquanto profissional liberal contrate pessoas, ele estará nessas circunstâncias sujeita à relação de emprego e, portanto, à responsabilização trabalhista enquanto empregador dos seus empregados. Eram essas observações sobre a responsabilidade que tínhamos a fazer. Fico sempre à disposição de todos vocês. Aqui estão os nossos canais de contato. Até uma próxima.